Olá, amigos. Aqui é a Aniette. Espero que vocês estejam bem. Estamos sempre em preces e em vibrações, principalmente às 22 horas. Todo grupo, um grupo muito grande, várias casas. Fazemos vibrações por todos os que necessitam de uma vibração de amor, de saúde e principalmente de paz. Por todos que estão nascendo, que estão desencarnando. Umas vibrações de 22 horas e convidamos todos vocês para se recolherem pelo menos 15 minutos a partir das 22 horas para uma vibração para todos os seres vivos por todo o nosso planeta. Gratidão a todos. Vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler da questão 50 até a questão 58. 8 questões. Questão 50 e 51 fala sobre o povoamento da Terra e Adão. 50. A espécie humana começou por um só homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Comentário de Kardec. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje a povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Olha, tá aí. Eu também nunca tinha lido essa questão. Também achava que a história de Adão e Eva era mito. Somente mito, lenda, diz a lenda, diz o mito, né? Mas não, nem mito e nem alegoria, tem sim fundamento. Olha que interessante, tem sim um fundamento, como um sobrevivente de uma raça num desses cataclismos que viveu o nosso planeta. Reconhecimento. Vamos ler sobre diversidade das raças humanas. Questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Resposta: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto à moral. 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim, e em épocas diferentes. E isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens que se dispersando sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se conhecerem como irmãos? De se reconhecerem como irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras literalmente.
A gente quer sempre tomar tudo ao pé da letra, né? E é bem interessante isso, dizer que nascem em locais diferentes e vão assimilando culturas e vão assimilando climas, né? E situações diferentes, então vão modificando os traços, mas somos uma mistura no globo todo. Mulher sobre pluralidade dos mundos. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume, na constituição física da Terra, não pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Resposta. Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres vivos podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos, que contém sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral cujos eleitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias para seus habitantes. Uns exemplos bem interessantes falando sobre a pluralidade de mundos. E aqui a gente vê, né, como eles mesmos dão um exemplo, os pássaros, os peixes. Então, nós falamos qual é a direção. Em física, a gente aprende que direção é o local onde está, né? Então, o navio, os barcos, a direção deles é a água, né? O sentido é que é norte, sul, leste, oeste. Mas a direção é o plano onde se encontram. Então, o avião está na direção, ela está no plano do ar, assim como os pássaros, né? Então, nós temos que ver, no tempo de Kardec também não tinha avião. Hoje a gente sabe que estamos em planos diferentes. A direção, então, em física fala-se sobre o plano água, terra e ar. Mas a gente sabe que existem outros planos, outras direções. E os sentidos é norte, sul, leste, oeste. Então, nós temos os sentidos físicos.
para os locais, né? Na nossa bússola. E aí mostra a pluralidade dos mundos, quem vive então na Terra, no ar, na água, e mostrando os outros planetas, que não têm a mesma constituição nossa, nem o corpo a mesma constituição, a mesma organização dos órgãos, é tudo diferente. Então, a gente começa a entender, e aqui ainda diz, pobre de quem acha que é muito inteligente nesse planeta. Uau! A gente fica pensando, poxa, já pensou um mundo assim super, hiper, mega inteligente e as pessoas de bondade, né? Um local onde as pessoas realmente são bondosas, verdadeiramente bondosas. Então, isso é importante, onde todos são, né? Onde todos já existem, já têm a compreensão do que é e o que está fazendo, onde está, né? E é do bem, todo mundo bem. Então a gente fica imaginando, poxa, claro que existem mundos onde existe tanta gente diferente, muito diferente da gente. Então ele diz, todos os mundos são habitados. Poxa, muito importante. Então nós ficamos por aqui, reparamos a questão 58, daremos continuidade em breve. Gratidão a todos, vamos fazer uma prece, estaremos encerrando. E vocês, vamos lendo, relendo, temos aí vários dias para ler e reler, até muita coisa a gente vai clareando e tendo outros entendimentos. Gratidão a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a todos os mestres a orientação espiritual para estarmos juntos nessa leitura tão edificante. Graças a Deus. Um beijo a todos.